O livro de Esther. Apesar de não se saber quem escreveu o livro de Esther, ao que parece foi escrito por um judeu que conhecia Susã, o palácio real e os costumes persas. O Talmud judaico atribui Esther aos homens da grande sinagoga, mestres anônimos que viveram no período entre os últimos profetas e os primeiros estudiosos rabínicos. Patriarca da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria, bem como autoridades judaicas como Joséfo, atribui o livro a Mordecai. A história de Esther desenvolve-se durante o período Aquemênida da história bíblica, 559 a 330 a.C. Na corte do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, que governou a Pérsia de 486 a 465 a.C. Isso situa os acontecimentos da história pelo menos 50 anos depois do decreto de Ciro, 583 a.C., que anunciou que os judeus exilados poderiam voltar a Jerusalém cerca de 25 anos antes do regresso de Esdras a essa cidade. Esther e Mordecai estavam vivendo na cidade real de Susã. Susã havia sido um importante centro político, cultural e religioso durante séculos. No tempo de Esther, a cidade era a capital de um vasto império que estendia de onde hoje é a Índia a leste até a Turquia e Etiópia a oeste. As ruínas de Susã encontram-se no Irã, perto de sua fronteira com o Iraque. De acordo com o ponto de vista tradicional, o propósito do livro é explicar a origem do feriado judaico de Purim, uma comemoração do livramento. Desde o período do Segundo Templo até hoje, Esther é lido desde o começo até o fim, nas reuniões dos judeus como o rito central da observância do Purim. Apesar de as mulheres serem isentas da frequência obrigatória aos cultos, requer-se que estejam presentes para a leitura de Esther. Essa história encoraja e renova a esperança dos judeus que, desde aquele tempo até o dia de hoje, vive longe de Jerusalém. Como Esther e Mordecai, a história de Esther é semelhante àquela de José na corte de Faraó e de Daniel na corte da Babilônia. Cada uma dessas histórias é sobre um judeu que foi salvo de uma conspiração da morte e chegou a um alto cargo no governo pagão. Como livro inspirado das Escrituras cristãs, ela é parte da obra salvadora de Deus na história que culminou com a vinda de Jesus, o Messias. Lembra aos cristãos que Deus jamais está ausente, ainda que aqueles que vivem no mundo hostil à fé cristã não tenham consciência de sua presença. Os acontecimentos registrados dizem respeito ao bem-estar dos judeus na Pérsia. Certamente, o primeiro público foi de judeus, mas não é possível determinar se o livro foi escrito para os judeus que viviam na Pérsia ou para os que passavam por uma situação semelhante em outra época. Há muito tempo, o livro foi incluído no cânon das Escrituras, tanto para judeus como para cristãos. Sua mensagem é relevante para escritores de todas as gerações. O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naquele dia, assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Susã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se apresentou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes dos principais estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino
e estofa de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura a argola de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitores era de ouro e de prata, sob um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extrema formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava os interesses do rei na presença de todos os que se sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarse, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvir o que fez a rainha, dirão ao mesmo tempo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, a que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Ester, feita rainha. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e de que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disse aos jovens do rei que se lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade dela de Suzã, na casa das mulheres sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das muralhas das mulheres, e deem-se-lhes os seus unguentos. A moça que
cair no agrado do rei. Essa reine em lugar de Vasti. Com isto coordenou o rei e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidade dela de Susã, sob a vista de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linguagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e de que lhe sucederia. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes, unguentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sobre a vista de Saagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei Assuero amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e a fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai quando a criava. Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isto ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era de fato.
e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas, perante o rei. Mordecai, odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gatita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e se prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe ele isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava perante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lembrou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, em que não cumpre as ordens do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, o rei Assuero tirou da mão seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 de maio, no dia 13 do primeiro mês. E, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei de Amã
se assentaram o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir. Para que o mostrasse a Esther e fizesse-a saber a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, respondendo: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, por qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não coma nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther se lhe havia ordenado. Esther convida o rei e Amã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei.
Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Ester deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição, e se te dará? Que desejas, comprar-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã, forçado a honrar Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinção se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem ao quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim por honrá-lo? E respondeu o rei: quanto ao homem ao quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e também na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquelas a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta.
contou Amã a Zera, sua mulher, e a todos seus amigos tudo o que lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e a Zera, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Falavam essas ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete de Ester, que Ester preparara. Ester denuncia a Amã, que é enforcado. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dá-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha Ester: Quem é este e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester: O adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriu o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe uma casa de Amã, a forca de 50 covos de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Ester lhe fez saber que era o seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por suprimento da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lançou aos pés. E, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Ester o centro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé do rei, diante do rei, e lhe disse: Se bem parecer ao rei, eu achei favor perante ele. Se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, escreva-se que revoguem os decretos concedidos por Amã, filho do Emadata, o Agagita, o quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Ester a casa de Amã,
e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei. E selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e ao que com seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu em edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também a judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu em nome do rei Assuero e se selou com anel ao rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em ginetes criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, e banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Os judeus mataram aos seus inimigos. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus na sua cidade e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas, e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Adalia, a Aridata, a Farmasta, a Arizai, a Aridai e a Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filhos do Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Suzã. Disse o rei a rainha Ester, na cidade de Suzã, mataram e destruíram de Amã
nas mais províncias do rei. Que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e te dará? Ou que é que desejas ainda, e se cumprirá? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Susã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e depedurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Susã e penduraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém no despojo não tocaram. A festa de Purim. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquete e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de festa de mudarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia do 14 mês de Adar e o dia do 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos, e o mês que ele se mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez segundo Mordecai lhe prescrevera, porque Amã, filho do Emadita, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes, para o assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele seus filhos. Por isso aquele dia chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados gerações após gerações por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, em que todos esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu essas palavras de Purim e se escreveu no livro. O renome de Mordecai. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar,
quanto aos mais atos do seu poder, do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela sua prosperidade de todo o povo da sua raça.